falo aqui com muito pesar de um assunto que venho assistindo crescer, 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 e creio que hoje talvez seja o grande drama social do Brasil, da mocidade brasileira. Eu falo do crack. A gente devia falar coca, morfina, e se falar em tudo que é questão, mas de repente apareceu o crack. E no Rio Grande do Sul é campeão absoluto. E a diferença do crack com relação aos outros vícios de droga é que o crack no Rio Grande do Sul entrou por tudo que é cidadezinha pequena. A maconha entrava, mas o resto, cocaína, etc. e tal, era nos grandes centros, nas grandes cidades. Mas o crack, cidadezinha de 4 ruas, lá está o crack. Hoje é reconhecido como o grande flagelo dos nossos jovens. Em 2010, o Ministério da Saúde estimou em cerca de 600 mil os viciados em crack no Brasil. Outras fontes indicam que esse número agora já está superado, que os usuários da chamada pedra da morte seriam entre 1 milhão e 200 milhões de jovens. De 600 mil, estimado em 2010, 2 anos e meio depois, dobrou. 1 milhão 250 mil jovens. Não há droga mais destrutiva do que o crack. Ela vicia de imediato. Ela mata. – 18% dos usuários de droga que usam o crack, 18% perdem a vida no período de 1 ano. Os que usam maconha usam anos e mais anos e mais anos e mais anos. O crack, 1 ano. E 20% já encontram a morte. E a maioria dessas pessoas morrem por algum motivo violento ligado ao consumo do crack. Não há droga mais perniciosa do que o crack. Estudos profundos, responsáveis e sérios indicam que a idade média de iniciação é de 13 anos. A média de iniciação de uso do crack é 13 anos. Parece mentira. E há registro de um fato estarrecedor. Em Brasília, foi descoberta uma menina que se viciou aos 9 anos. Aos 9 anos de idade, aqui em Brasília, a menina era viciada em crack. Não há droga mais fulminante.
seu efeito é 3 vezes maior do que a cocaína injetada na veia. E sua absorção é imediata. Fumar a droga leva apenas 7 segundos para surtir seus efeitos. Enquanto a cocaína injetada na veia precisa de 30 segundos para agir. O crack começa a agir em 7 segundos. Não há droga mais deletéria. Ela empurra os seus usuários para os mais diversos tipos de crime. As usuárias, de modo geral, entregam-se à prostituição para sustentar o vício. Estudos indicam que 6 em cada 10 dependentes praticam algum tipo de crime para obter sua porção de droga. Os adictos traficam, roubam, assaltam e chegam ao latrocínio. Não há droga cujo consumo seja mais escancarado. Os usuários do crack consumam construir a droga ao ar livre. Então lá em São Paulo, meu querido senador, colônias enormes, centenas de jovens usando crack. Uma imoralidade absoluta. E quando o prefeito e o governador resolvem terminar com a vila, com a favela do crack, com a região do crack, eles se espalharam por toda a cidade. No centro das grandes cidades brasileiras, surgiram ultimamente, nesses últimos 2 anos, verdadeiros enclaves, as chamadas cracolândias, onde se repetem todos os dias o uso aberto, as cenas que mostram o uso aberto dessa substância ilícita e criminosa. Esse fato impressiona, porque historicamente o consumo de substâncias proibidas sempre foi proibido e sempre foi secreto, escondido. O crack é aberto, é público. Parece que se querem empolgar, mostrar, ser visto comprando e usando o crack. Esse fato impressiona, porque historicamente nunca se tinha visto um crescimento tão radical, tão violento, como está acontecendo com a hora do crack. Que não dá nem para comparar quando a maconha começou a crescer e atingiu vários estágios da mocidade. Não dá para comparar os efeitos de lá com os criminosos efeitos que estão acontecendo agora na era do crack. As instituições públicas estão atordoadas com o avanço arrasador do crack. As instituições públicas que acompanharam, debateram, analisaram, sempre mais ou menos o uso do crack, o uso da droga, agora se assustaram. Porque as consequências, as violências, o estrago na sociedade, na organização social, está fazendo com que o governo tente
uma saída, ainda que não a encontre. Meses atrás, na cidade de São Paulo, foi tentada a destruição da chamada Cracolândia. A zona que estava ali, até ponto de turismo. Qualquer jovem cidadão que saísse de qualquer estado do Rio Grande do Sul e fosse a São Paulo, ou estrangeiro, ia lá ver a Cracolândia. Assim como lá nos séculos passados iam se ver os coitados que estavam viciados em doenças mais graves. São Paulo tentou destruir a Cracolândia. Ele mostrou imagens chocantes. Centenas de dependentes andando como zumbis pelas ruas da capital paulista. Proibidos de ficarem ali na Cracolândia, cercada a Cracolândia e não podendo chegar ali, de repente farrapos humanos, meio vivo, meio morto, meio certo, meio errado, começaram a andar pela zona de Porto Alegre, pela zona de São Paulo, não se sabendo o que fazer. Mais recentemente, o governo paulista começou uma agressiva campanha de internação dos adictos. Os adictos passaram a ser internados, inclusive a revelia. Há, inclusive, uma polêmica muito grande entre os estudiosos, que eram contrários à internação compulsória e aqueles que a defendiam. Na Câmara dos Deputados, o grande e extraordinário deputado Osmar Terra, 2 vezes secretário da Saúde no governo do Rio Grande do Sul, encarregado da área social no governo Fernando Henrique, junto com a então primeira-dama, vem debatendo essa matéria e vem discutindo sobre a questão: pode ou não pode se determinar o recolhimento de um jovem ou de alguém que usa crack e a revelia de querer ou não querer ir. Esse projeto está num amplo debate, numa noite na televisão em que a gente não vê em qualquer uma delas um debate de pessoas contra ou a favor, mas discutindo essa matéria. Porque alguma coisa deverá ser feita. Pelos últimos números, mais de 220 pessoas foram hospitalizadas em São Paulo. As internações impostas pela família e pelo Estado não chegaram a 10%. Da mesma forma, o prefeito do Rio de Janeiro deslanchou um programa para internação e tratamento de usuários do crack. Fala-se a boca pequena que essa política de choque contra os locais públicos de consumo da droga seria mais uma imposição da FIFA. Olha aí, quem diria, senhor presidente, que a FIFA se tornará uma entidade internacional, e se nós analisarmos nos últimos 2 anos o que a FIFA faz para a Copa do Mundo e o que a ONU faz para o mundo que está num deslanche de luta de guerra, eu sou muito mais FIFA do que ONU. Mas a FIFA está determinando. E essa luta contra a Cracolândia no Brasil seria uma imposição da FIFA, tendo em vista a aproximação da Copa de 2014. Eu não creio, não me passa pela cabeça que a FIFA esteja determinando e baseado na determinação da FIFA, o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro estariam fazendo esse combate. Mas eu faço o registro, porque o debate existe. Porque o assunto merece ser estudado em todas as suas dimensões.
Senhor presidente, infelizmente, o Brasil ocupa lugar de destaque. Destaque negativo, é claro, no que se refere ao consumo de drogas. Estima-se que hoje o nosso país seja o segundo maior mercado consumidor de cocaína a nível planetário. O segundo maior mercador de consumidor de cocaína em todo o mundo. 20% dos viciados em cocaína no mundo está nas cidades brasileiras. Ou seja, o Brasil concentra 1/5 dos dependentes de cocaína no mundo inteiro. É verdade que as iniciativas oficiais que visam combater o avanço das drogas vêm sendo intensificadas nos últimos anos. É verdade que é um debate da imprensa, de entidades, do próprio governo no sentido de combater. Mas o ritmo é insuficiente. Diante da velocidade em que cresce o consumo dessa substância. O ritmo é o tradicional, vamos fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas o uso está sendo levado numa rapidez que quando vai se ver lá no Rio Grande do Sul, o menor município, crianças que jogavam bolinha na rua, que absolutamente não sabiam o que era isso, hoje são viciados em crack. Eu apresento aqui um número concreto. O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Foi criado em 2010, último ano do governo Lula. Aquele plano tinha muitos pontos positivos, mas também alguns pontos negativos. Por exemplo, como atenderia apenas cidades com mais de 20 mil habitantes, o plano deixou de fora 62% dos municípios brasileiros. É porque a tese é de que a droga só entrava nos grandes municípios. E o crack fez essa mudança. Cidadezinha do interior, onde nunca se viu falar na chegada da cocaína, o crack entrou e tomou conta. Porque se vicia de um minuto para o outro, 2 vezes, 3 vezes, está viciado. E a bola é barata, é baratinha, é de fácil aquisição. Além disso, o plano previa um investimento naquele ano de 410 milhões de reais para ações de saúde, prevenção ao uso de drogas e repressão ao tráfico. Porém, como tudo no Brasil, a previsão de gasto era de 410 milhões, mas realmente foram empregados 90 milhões, menos de 1/4 do projetado. A verdade é que o gravíssimo problema do crack acaba recaindo primordialmente sobre as prefeituras. Mas os municípios brasileiros que mantêm políticas de minimização de efeitos e de ajuda aos dependentes não são mais do que 333. Um número muito pequeno em relação aos 5.563 municípios que tem o Brasil. E a luta que se travam
essas poucas cidades, com grande dificuldade, reduzidos recursos locais, algum apoio de governos estaduais e participação de algumas ONGs. O problema é muito grave no Rio Grande do Sul, meu estado. Estima-se que os viciados em crack no Rio Grande do Sul cheguem a 55 mil. Embora muitos estudiosos do assunto acreditem que esse número estaria subestimado. O Dr. Sérgio de Paula Ramos, diretor do Serviço de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus, em entrevista publicada na site Amai-vos, disse que no Rio Grande do Sul, como de resto no Brasil, o avanço do crack é muito rápido porque se trata de uma droga barata, facilmente encontrável. Sobre a chegada do crack no Rio Grande do Sul, o Dr. Ramos disse algo que me surpreendeu. A droga teria entrado pela região serrana, especialmente por Caxias do Sul, há mais de 6 anos. E só depois se instalou em Porto Alegre. Caxias é uma cidade, a minha cidade, organizada, perfeitamente estilizada, com ampla cobertura por parte da Prefeitura da Saúde Pública. Transcrevo aqui um trecho da entrevista do Dr. Sérgio de Paula Ramos, que considero esclarecedor sobre esse problema. Em geral, todo dependente de droga na cultura brasileira começa com álcool. No entanto, o crack é uma droga tão anarquizante e ressonante que nós toda a experiência que se tem é que antes de entrar na droga, o jovem entra no álcool. E do álcool pula para a droga. Pois o crack não. O jovem entra no crack sem conhecer o álcool. Ela é tão anarquizante e ressonante que nós temos tido relatos de crianças, principalmente crianças de favela, que nunca experimentaram o álcool na vida e vão direto para o crack. Isso ainda é uma coisa excepcional. A regra ainda é o adolescente que começa com a bebida alcoólica, numa fase que não tem cérebro ainda para decidir as coisas. Com alguma frequência, com alguma frequência, do álcool ele evolui para a maconha, passa para a cocaína, aspirada, então chega no crack. Esse percurso conhecido como escalada da droga não acontece em todos os casos. De qualquer modo, é muito raro você conhecer um fumante de crack cuja primeira droga na vida não tenha sido o álcool. Dessa observação redunda um fato importante: a possibilidade de prevenção. Enquanto todos estão apavorados com a epidemia de crack, nos perguntando como evitá-la, precisamos saber que a melhor forma de prevenção é construir uma política responsável também sobre o consumo do álcool. Ou seja, o desejável seria lutarmos pela erradicação do consumo de álcool de menores, e que seria uma forma muito produtiva de se prevenir o consumo do crack. Senhor presidente, senhoras e senadores, impressionado com o crescimento explosivo da epidemia de crack no Brasil e com os efeitos devastadores decorrentes do uso dessa droga, pedi um estudo sobre o assunto à consultoria do Senado Federal para embasar esse meu pronunciamento. Recebi um trabalho excepcional, realizado pelo consultor João Carlos Garçal Júnior. Peço a transcrição nos anais do Senado. Mas, senhor presidente, eu peço mais a Vossa Excelência, e entrarei com requerimentos.
peço que seja tirada várias cópias e entregue uma cópia a cada senador, para que cada senador tenha a possibilidade de conhecer esse trabalho espetacular feito por João Carlos Gastal Júnior, gaúcho de Pelotas. O pai dele foi prefeito de Pelotas, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, uma das pessoas mais dignas, um dos amigos que eu mais respeito. Seu filho, por concurso, em que tirou o primeiro lugar, está aqui honrando o Senado. E no Senado fez um trabalho de uma profundidade sobre o crack, que eu acho que os senhores senadores procurem, com a sua assessoria junto à presidência, que deverão receber até amanhã uma cópia desse trabalho, que é amplo, completo, 100 e tantas páginas, e que eu os aconselho. Trata-se de um verdadeiro painel do surgimento dessa droga, que retroage a meados do ano de 1980 e que chega até nossos dias com uma análise acurada das políticas públicas para enfrentar esse que é um dos maiores desafios da área da saúde. Acho que esse é um debate que vale a pena, senhor presidente. Esse é um debate que o Senado tem condições de travar, tem condições de levar adiante. E acho que em cima desse estudo que já foi feito na assessoria, nós podemos, e Vossa Excelência, que é um especialista na matéria, poderá dar uma grande contribuição a quem lhe dou a parte agora. Senador Pedro, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e penso que é de bom tom que todos nós usássemos o nosso tempo para tratar de uma matéria absolutamente séria como essa. De todas as necessidades que o país tem, e são muitas, há uma que urge. Senador Magno, só com a gentileza e a compreensão do nosso orador, que está na tribuna, e de Vossa Excelência, temos aqui a visita de vários pastores da Assembleia de Deus, missionários, que são grandes aliados nessa luta, que o senador Pedro Simão fez agora um belo pronunciamento que é do enfrentamento dessa verdadeira maldição que é o crack. O senador Magno também é um lutador aqui todos os dias contra essa matéria, mas eu sei do empenho, do envolvimento da Assembleia de Deus, dos senhores todos nessa luta, e que o senador Pedro Simão, com tanta propriedade, traz com dados, e será atendido nos termos do regimento de constar aqui e também distribuir. Eu peço à mesa que providencie distribuir o documento que Vossa Excelência pediu. Então sejam bem-vindos ao Senado e que depois desse encontro possam voltar com Deus para as suas igrejas e seguir com o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Senador Magno, desculpa. Permita... Só Vossa Excelência... Senador Pedro. É só Vossa Excelência determinar a primeira secretária que ela cumpre e a coisa está bem resolvida. Permite, senador Pedro, eu também cumprimento os meus irmãos de confissão de fé e também o cumprimento do senador Walter Pinheiro, que é nosso irmão também de confissão de fé, os irmãos da Assembleia de Deus que estão aqui em convenção. Aliás, eles devem ser doutores em que Vossa Excelência está falando, porque imagino que nas igrejas deles, por menor que seja, não existe um número ainda que pequeno, abaixo de 20, 30, 50, que foram tirados das drogas por um único remédio que existe. Eu tenho 34 anos da minha vida que tinha drogado da rua. Infelizmente, quando você vai para a vida pública, a sua experiência sacerdotal ou a sua experiência no social nada vale. A mídia espera um momento que ela acha que você pecou, para poder lhe expor e lhe dar um espaço de exposição, mas não tem a disposição de mostrar aquilo que é feito em favor da sociedade brasileira. Quando eu presidi a CPI do narcotráfico, senador, e que o governador Jorge Viana vivia os seus dias de ameaça de morte e sofrimento no Acre, enfrentando um dos crimes organizados mais organizados e sangrentos do país, no Acre. Naqueles dias, eu dizia ao Brasil, porque foi naquela época em que o PCC de Geleão fez um acordo
com o Comando Vermelho do Rio, que o crack não entraria no Rio de Janeiro e nem a cocaína vinha para São Paulo. Naqueles dias, em 1997, cocaína era uma coisa do Rio e o crack só em São Paulo como capital. E chegou ao país pelas periferias, porque até bandido sabe manter a sua palavra, e não entraram no Rio de Janeiro. Vossa Excelência falava sobre o poder destrutivo do crack. Me permita, nós somos um país de hipócritas, porque o problema do Brasil não é o crack. O problema do Brasil é a bebida alcoólica. Eu falei. Eu vi Vossa Excelência falar e por isso toma liberdade. A bebida alcoólica é glamorizada. Aqui a gente ouve 10 discursos sobre as drogas que estão na rua, cocaína, maconha e crack. Depois todo mundo sai para fazer a festa de final de ano e encher o talo de bebida alcoólica. Qual é a autoridade? Onde é que está a moral disso? Porque o grande drama da sociedade brasileira é álcool. O nosso problema é álcool. Vá ao Sara Kubitschek e veja a ala dos tetraplégicos, jovens nas ruas, bêbados, alcoolizados. Veja os dramas dos crimes de trânsito, bebida alcoólica. O drama do Brasil é esse. Então alguém nesse país glamoriza a bebida alcoólica e encontraram no encostar a sua irresponsabilidade com o país. Olha, eu recupero, senador Pedro Simão, na minha instituição de 34 anos, 85% dos que passam por lá. Mas se eu for discutir qual é o remédio que se usa por lá, que não faz parte dos milhões a serem colocados no Ministério da Saúde, até porque isso não é problema de saúde. A saúde é para cuidar das mazelas que ficam depois no organismo como um todo, mas eu nunca vi o Ministério da Saúde recuperar um drogado, um só drogado. Mas eu conheço milhares recuperados com esse remédio único que eu conheço. Agora, se você fala dele, você é zombado, você é anarquizado e até fundamentalista. Porque o único remédio que eu conheço é Deus de manhã, Jesus meio-dia, Espírito Santo de noite. E eu tenho 34 anos que tiro drogado da rua e recupero 85%. Eu tenho Marcelo Guimarães, que é um lutador do UFC americano, do MMA. Marcelo Guimarães, viciado em crack. Como tantos outros, eu tirei da rua, debaixo de um viaduto, e virou um atleta profissional, um campeão mundial. E isso pode ser feito. O senhor, quando apontou os pastores que aqui estavam, não só pastores como padres. Isso aqui é uma obra sacerdotal, não depende de dinheiro nem de orçamento. Por que não chamar essas pessoas para dentro, ao invés de falar em projetos fantasmagóricos que nunca vão acontecer, e que se acontece é ralo, onde vai embora dinheiro e que não se recupera um drogado, senador Pedro, um drogado. Eu felicito Vossa Excelência por ter trazido o debate, por ter feito um discurso absolutamente contundente, dizer a Vossa Excelência que uma pedra de crack só vicia o indivíduo. Em alguns casos, uma baforada leva o indivíduo para o lado da dependência. Não são 3 nem 4 pedras, não, uma só. Vivemos uma... Não, veja, e na questão do alcoólatra, o senador Pinheiro está me lembrando aqui de dado, no meu caso, é de cada 50 viciados em cocaína que nós recuperamos, nós só recuperamos um bêbado. Um bêbado. A droga consentida. Para tanto, eu lhe felicito mais uma vez. Eu fiz uma parte, mas nós tínhamos nessa proposta de sessão para debater temas, eu acho que esse é um tema a ser debatido, ser dissecado. E aí está uma mão de obra barata, porque, embora nesse momento se ridiculariza a igreja, e eu não sei porquê, mas a mídia tomou para si essa missão. Ai do Brasil, senhor presidente, se não fosse a igreja. Eu cumprimento a todos, mais uma vez queria cumprimentar os pastores todos. E queria pedir ao nobre senador Pedro Simão, se puder concluir, porque nós temos que imediatamente iniciar a ordem do dia, que está 1 hora atrasada. Senhor presidente, eu peço a gentileza da Vossa Excelência, não mais de 2 minutos, é um outro assunto que eu tenho que falar. Hoje, fazem 50 anos da publicação da encíclica Pacem Terris, de João XXIII. Uma das encíclicas mais importantes, de maior conteúdo social que nós conhecemos na Igreja Católica. Paz universal, verdade, justiça, caridade e liberdade. A encíclica Pacem Terris
que nesse 11 de abril completa 50 anos de existência. Felizmente, a falta de paz continua. Mas nós reconhecemos que nesse momento que se fala tanto e que hoje nós vivemos, é impressionante o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo hoje a Coreia dizendo que vai lançar foguete em cima da Coreia do Sul. A Coreia do Norte pedindo para que as embaixadas da Coreia do Sul se retirem, porque tudo pode acontecer. E os Estados Unidos enviam contra a arma para resolver a questão. Nós estamos aqui, a coisa é uma piada tão grande que nós estamos aqui e daqui a meia hora pode lançar. Ou pode ser piada que não pode lançar e a vida continua. É um absurdo. Eu trago aqui e peço e entrego a Vossa Excelência um requerimento para nós, exatamente, pedir um voto de louvor aos 50 anos da encíclica do Papa João XXIII. O Papa João XXIII, senhor presidente, estava uma confusão enorme na igreja naquela época. Havia uma dificuldade intensa em torno da divisão da igreja. Quem vai assumir, quem não vai assumir. Como não se chegava à conclusão, nenhum dos grupos era majoritário, vamos fazer o seguinte, vamos botar um velhinho, bem velhinho, que fica para ganhar tempo. E botaram o velhinho João XXIII. E o velhinho João XXIII revolucionou a igreja. Convocou o Vaticano II. E o Vaticano II fez uma publicação que modificou totalmente a realidade na igreja, fazendo a busca dos pobres, a busca dos humildes, ou a busca da paz e a busca da liberdade. João XXIII trata-se de realmente um grande nome. E passa em terres num dos documentos mais bonitos que apareceram na Igreja Católica. Eu, naquela ocasião, era deputado estadual, 50 anos atrás, deputado estadual na Assembleia Legislativa, e nós publicamos uma publicação especial da Assembleia Legislativa do Passe em Terra, e distribuímos para todo o Brasil. E ganhamos, inclusive, uma distinção, porque dizia o Vaticano na época que aquela era a primeira vez que um documento da Igreja era distribuído por um órgão oficial do Poder Legislativo. Por isso, senhor presidente, eu entrego o requerimento a Vossa Excelência para nós votarmos aqui, com muita alegria, as nossas felicitações pelos 50 anos de Passe em Terra. Infelizmente, a encíclica, 50 anos depois, podia ter sido publicada hoje, porque os problemas todos existem e superados nenhum.